coisa tão importante, tão importante, tão importante. Ora diz, tu. Muito bem. Então, já sabem então o que é que vamos fazer hoje. Nós temos aqui a senhora Maria do Rosário e o senhor Marco, que já cá esteve aqui na nossa sala, que vem preparar a visita de hoje à tarde ao Museu da Indústria Têxtil, que fica em calendário. Não é? Tem uma pequena história para vos contar, vamos ver. Estejam muito atentos e depois, logo à tarde, as perguntas que queiram fazer sobre o museu, já sabem, levam-nas preparadas para as fazerem. Está bem? Vamos ouvir agora, com atenção. Muito bem. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia! Eu hoje vim visitar-vos novamente, não com a maleta do Museu Ferroviário, mas sim com outra maleta, não é? É quase igual. Enganei alguns daqui, pensavam que iam ver comboios mais uma vez. Ora, hoje venho contar uma história muito diferente, mas que em certos aspectos também está ligado aos comboios. Como veremos mais tarde nesta pequena história e depois como o colega contará na vossa ida hoje à tarde até ao Museu da Indústria Têxtil. Estão lembrados daquela primeira regra de ouro quando se conta uma história? Sim! Qual é então? Vocês vão me lembrar. Ui! Foi tão Fazer silêncio, não é? Estão lembrados daquela diferença entre ouvir e escutar? Sim. Então qual é? Ouvir! Sim, mas ouvir o que é? Ouvir! Escutar! Então vou novamente explicar para que não haja dúvida nenhuma para vocês. Ouvir é quando nós andamos, por exemplo, na rua e ouvimos muitos sons, não é? As pessoas a falar, os carros a passar, o vento que sopra nas árvores e os passarinhos, os animais, tudo isto. Mas nós não estamos a escutar, isto é, ouvir com atenção nenhum desses sons. Por exemplo, quando o professor dá uma explicação, aí já sim vocês estão todos a escutar, ouvir com muita atenção para reter tudo. Não é verdade, professor? É sim, senhor. Muito bem. Eu vi logo que esses meninos tinham cara de meninos muito atentos nas aulas. É isso que vamos fazer aqui. Ficarmos muito atentos a tudo o que se vai ser contado aqui nesta história, que, é verdade, poderia começar assim. Era uma vez, que é uma história de uma família, a família Silva, que vai trabalhar na indústria têxtil há cerca de 100 anos atrás, quando tudo isto começou. Está bem? Então vamos lá. Esta história passa-se nos finais do século XIX, princípios do século XX. Vamos recuar um pouco no tempo e iniciar esta viagem à região a que hoje todos chamam Val do Ave, devido a um rio belo e poderoso do seu nome Ave, que banha diversas terras de um vale imenso e que por esse motivo a região é conhecida por Val do Ave. Nas suas margens, os campos verdejantes e bem regados, com as suas águas límpidas e cristalinas, onde a agricultura era o sustento de muitas famílias que viviam junto ao seu leito e onde o linho era um dos produtos que mais se cultivava bem junto a essas linhas de água. Da mesma forma, o milho e o centeio eram o sustento de muitas pessoas nessa região. O linho era trabalhado desde a sua plantação até a entrada nos tiares manuais que existiam naquele tempo e atualmente apenas existem esses tiares em algumas poucas casas. Depois de tecido, o linho era vendido nas feiras. Essas feiras realizavam-se em todo o Val do Ave e o milho e o centeio também eram vendidos da mesma forma que todo este tecido, bem como alguns legumes. O rio Ave estende-se desde Vieira do Minho até Vila do Conde, onde desagua no Oceano Atlântico. Na sua passagem, banha diversas localidades, algumas das quais fazem parte do concelho de Vila Nova de Famalicão, como por exemplo Pedome,
Ribadave, bairro Lousado, Ribeirão e Fradelos. As famílias de então, na falta de outros empregos, trabalhavam as terras, sendo umas mesmo suas, mas a grande maioria eram terras que tinham sido arrendados a pessoas que possuíam essas mesmas terras. O pagamento aos donos dessas terras era efetuado em produtos agrícolas. Numa dessas localidades de que falámos, mais precisamente na freguesia do Pedógão, vivia uma família que era formada por 5 elementos. O pai, do seu nome António Silva, a mãe, Maria Alice, e os 3 filhos, Adelaide, com 14 anos, João, de 12, e o Manuel, de 10. E esta família vivia, como a grande maioria, na altura do sustento que a terra lhes dava. Até que um dia, o pai arranjou um emprego para si e para sua filha na primeira fábrica de fiação de algodão, que entretanto se tinha instalado na zona de Ribadave. Com isto, iam ganhando algumas poucas dezenas de reis. Não tinham quaisquer regalias e trabalhavam arduamente desde o nascer até ao pôr do sol. No entanto, o dinheiro ganho pelo Sr. António Silva e pela sua filha Adelaide, juntamente com os produtos da terra, lá iam dando para sobreviver. As terras eram agora trabalhadas apenas pela mãe e os restantes 2 filhos mais pequenos que contavam com a ajuda de uma parelha de burros. Que ajudavam no amanho da terra e que também transportava os produtos que vendiam nas feiras. O Sr. António e a sua filha, quando iam para a fábrica, percorriam uma longa distância, saindo de casa ainda de madrugada, para entrarem no seu posto de trabalho ao nascer do dia. Assim, a Dona Maria Alice tinha que se levantar mais cedo para preparar a comida que colocava numa marmita para o Sr. Silva e a menina Adelaide levarem para a fábrica para comer o almoço. Aqui temos um. Para o seu marido e a sua filha levarem para a fábrica, depois de longa caminhada, muitas vezes debaixo de chuva e vento, o Sr. António e a Adelaide chegavam ao emprego onde cada qual ia para o seu posto de trabalho, deixando a marmita no local onde iam depois, mais tarde, almoçar. O pai trabalhava na abertura da fiação e era responsável por desfazer os fardos de algodão que vinham de terras longínquas como África e que chegavam a Portugal em navios a vapor. A Adelaide fazia outras tarefas, como o transporte de caixotes carregados de canelas de fio. Este tipo de trabalho era muito cansativo, porque a Adelaide chegava a trabalhar 12 horas quase seguidas por dia e apenas com um curto intervalo para almoçar, cerca de meia hora, o que era muito pouco tempo. Quase nem dava para aquecer a comida que traziam na marmita. E depois de comer, retomavam de novo as suas tarefas até ao final do dia e trabalhavam sempre sobre um ruído enorme produzido pelas máquinas. No fim do trabalho, o Sr. António e a filha faziam o mesmo trajeto de regresso a casa. A Adelaide, em vez de ir descansar, ainda ajudava a sua mãe nas tarefas domésticas no final do dia. A sua mãe costumava utilizar o sarilho, uma máquina para preparar o fio de linho que a Adelaide utilizava no tiar manual que tinha em casa.
Este trabalho era mais um complemento para o sustento da família. Por outro lado, o Sr. António, para além do trabalho na fábrica, completava o seu dia com as tarefas do campo. Ele alimentava também os animais, muitas vezes à luz da vela. O tempo ia decorrendo e, com o passar dos anos, as fábricas têxteis cresciam na nossa região. Na empresa onde trabalhava o Sr. António, abriu uma enorme tecelagem, criando-se desta forma ainda mais empregos. Essas fábricas ocupavam grandes salões onde existiam dezenas de teares mecânicos que trabalhavam através do aproveitamento da força da água do famoso Rio Ave. Eram, na maior parte do tempo, senhoras que trabalhavam nas tecelagens e cada senhora trabalhava e tomava conta, por vezes, de 3 ou mais teares de cada vez. Esses teares mecânicos, muito lentamente, iam sendo substituídos por teares mais modernos e automáticos. E à medida que a tecnologia chegava a Portugal vinda de países estrangeiros, nomeadamente da Suíça e da Alemanha, então essas mesmas máquinas eram substituídas por mais modernas. O aparecimento da indústria têxtil veio dar um grande impulso à economia do Ave, mas, por outro lado, também veio trazer muitas outras preocupações. A luta travada pelo movimento dos operários e o aparecimento dos sindicatos para defenderem os direitos que, entretanto, os mesmos, com toda a razão, iam reclamando. Tudo isto ia acontecendo ao longo dos tempos até chegar aos nossos dias. Muitas manifestações. Funcionava sempre, por outro lado, com o passar dos anos e à medida que a indústria têxtil tinha necessidade de se modernizar, apareceram outros componentes das indústrias, como as tinturarias e os acabamentos. As tinturarias para tingir o tecido e o acabamento para lhes dar assim os toques mais bonitos. Funcionava sempre junto às linhas de água, sem que na maioria dos casos houvesse a preocupação de tratar as águas poluídas por causa dessas indústrias que lançavam em grandes quantidades nos rios os seus afluentes produtos químicos utilizados nas fábricas, o que muitas vezes provocava a morte dos peixes e de outros animais. Atualmente, as empresas já possuem outras formas de evitar essa poluição, como por exemplo aquilo que chamamos uma ETAR, uma estação de tratamento de águas residuais, para impedir que sejam poluídos ainda mais os rios. Esta é a história de como a nossa região viu nascer a indústria têxtil, que ainda hoje é muito importante, pois ainda emprega muita gente. É também a história de uma das muitas famílias da nossa região, do Val do Ave, da nossa terra, e que lentamente se foram afastando do trabalho dos campos para irem trabalhar para a indústria têxtil. E assim se termina a minha história e da família Silva e o seu trabalho na indústria têxtil. Muito bem! Antes de continuar, Muito obrigado. só queria fazer uma pequena contextualização. Nós estamos a receber aqui na sala, ao longo das últimas semanas, alguns pais que vão falar acerca das profissões. E aqui em Otis nós temos bastantes empresas têxteis. Inclusivamente já tivemos cá uma mãe que é gerente de uma empresa têxtil, portanto já estive a falar um bocadinho acerca desse trabalho, e uma outra que tem uma empresa de bordados industriais. Portanto, ele já tem um bocadinho a ideia do que é trabalhar, do que é fazer roupas, não tanto neste sentido da tecelagem, mas já mais no produto avançado, um bocadinho mais à frente.
Muito bem. Ora, o que vocês hoje à tarde vão descobrir é a parte mais antiga da indústria têxtil. E não vou dizer mais nada sobre o assunto, porque como a vossa visita é hoje à tarde, vocês vão tentar lembrar-se desta história da família Silva, das suas condições de trabalho, vão tentar refletir até o meio-dia em perguntas que queiram fazer acerca desta história que eu contei e logo à tarde vocês vão poder descobrir um bocadinho um ambiente de uma fábrica antiga. O Museu da Indústria Têxtil é um bocadinho isto. É um bocadinho uma antiga fábrica onde se fabricava o linho e também o algodão. Está bem? Sendo assim, também vos queria dizer que uma boa ideia para verem depois a diferença seria a mãe, que é gerente de uma empresa têxtil, proporcionar à turma a visita até à fábrica para depois verem as diferenças que existem entre o passado e o presente. E de certeza que vão ver muitos pontos comuns ainda que existem entre uma realidade de há muitos anos atrás e a realidade de hoje. Eu só vos dou essa pista, o barulho. O barulho que existe nos salões de tecelagem, em que as pessoas, muitas vezes antigamente, ficavam com problemas de audição, porque não existiam proteções para colocar nos ouvidos e as pessoas chegavam à idade da reforma sem poder ouvir corretamente, de facto, pelo barulho enorme que tinha havido ao longo da vida de trabalho que eles tiveram nos salões de tecelagem. Hoje, essas pessoas utilizam capacete, por exemplo. E o mais engraçado é que desenvolveram uma linguagem gestual e que se conseguem perceber uns aos outros dentro de um salão. Podem, por exemplo, estar como eu estou aqui e a pessoa estar ao pé do carro do colega que está à nossa espera aí fora e fazer um sinal e a pessoa sabe interpretar o sinal do colega, porque já estão habituados e já desenvolveram esta linguagem. Diz. Ana, fala mais alto, por favor. É porque eu não tenho problemas por causa dos tiares, mas eu não ouço que tens uma voz muito baixinha. Ora, aqui está um exemplo. Como é que te chamas? Ana Luísa. Ana Luísa. A Ana Luísa já nos explicou, de facto, como é que isto se processa. Porque, perante a dificuldade de conseguir ouvir os colegas, essas pessoas que trabalham na têxtil tiveram que inventar esse código de gestos, tal como a mãe fez a Ana Luísa para lhe comunicar uma situação. Diz. Mais alto, Beatriz, mais alto. Pois, exatamente. Olha, só uma coisa. Agora vamos tentar fazer perguntas, nem tanto comentários, mas perguntas sobre o que acabaram de ver. Eu há pouco reparei, quando o Sr. Marcos estava a contar a história, ele ia mostrando algumas imagens e algumas estão assim um bocadinho escondidas, pode não se perceber tanto. Agora, quem quiser pode aproveitar este momento para dizer: olha, eu não percebi muito bem o que é aquela imagem, pode mostrar e explicar o que é. Agora é a altura ideal para isso, está bem? Gabriela, começa a Gabriela. Diz lá. Ora, Eu penso que ela está a falar da manifestação. exatamente. É esta, não é? Calma, então ouçam agora. Pois é. Repararam que as condições de trabalho da família Silva eram muito difíceis e também as condições de vida. Dentro das fábricas, as pessoas tinham quase nenhum direito. Então, o único direito era o de trabalhar. Mas, com o aparecimento de mais fábricas e condições muito difíceis para as pessoas começaram a juntar-se de uma fábrica para outra, em torno, ou à volta, melhor dizendo, de pessoas que criaram sindicatos. Sindicatos são organizações, associações de pessoas que lutaram
e cuja missão era defender os direitos das pessoas. Lutaram para que as pessoas tivessem férias, por exemplo, ou que tivessem um vencimento mais importante, que tivessem não meia hora para comer, mas sim 1 hora. São pequenas diferenças que vão acomodando as pessoas e vão-lhes dando mais conforto para trabalhar. Então, para isso, muitas vezes é preciso organizar manifestações. Vocês, de certeza que na televisão, ultimamente, quando os vossos pais estão a olhar ou ver as notícias, têm visto muitas manifestações. Muitas vezes, e o melhor, é a manifestação ocorrer de forma pacífica. Ou seja, as pessoas pegarem faixas onde colocam palavras de protesto do género: quero ganhar mais dinheiro, quero um emprego, quero ter mais tempo para estar com a minha família. E então as pessoas passam nas ruas, naquele dia não trabalham e, muitas vezes, para terem voz e serem ouvidos pelos responsáveis, deslocam-se até aos locais, em frente às fábricas, naquela altura, mas hoje em dia, em frente a instituições do governo, para serem ouvidos pelos responsáveis. E então, muitas vezes, há sempre pessoas que começam a fazer coisas feias e é assim que depois a polícia é obrigada a intervir e depois acaba-se muito mal. E é isso que devem ter visto ultimamente pessoas em todo o mundo a manifestar e depois atira uma pedra e começa a coisa depois a ficar mais complicada. Ora, É isso. Alexandra? Não? Mariana? Aquela parte De quê? daqui. Hã? Isto aqui? Ah, Ora ouçam. isto é um instrumento que as pessoas utilizavam antigamente para preparar o fio. E era fio de linho, porque na região onde estamos, antigamente era fio de linho que era cultivado. O linho, no início, é uma planta. E a planta é preparada através de um processo muito elaborado de desfolhagem da planta, depois alisar a mesma e depois é transformada em fio. E aqui esta peça serve para preparar o fio. Coloca-se em canelas como esta. Estão a ver, mas essa é de algodão. Isto aqui servia para fazer a preparação do fio dentro das casas. Eu vou-vos dizer uma coisa. Antigamente, as meninas, o seu tempo livre era passado no tear que tinham em casa. E elas preparavam o quê? Lençóis, toalhas de linho, peças de roupa. Para quê? Para fazer um enxoval. Alguém sabe o que é o enxoval? Ainda são muito novas para isso. Costuma nas aldeias muitas vezes se falar muito de... Não, mas elas ainda são muito novas para saberem o que é o enxoval. Vamos fazer o seguinte. Quando chegarem a casa, vão perguntar às meninas, não aos meninos, só às meninas, vão perguntar às suas mães se já têm algumas peças para o vosso enxoval. Está bem? Estamos combinados? Não, os rapazes normalmente não. É só para as meninas. É. Uma Aqui última artesanal. pergunta. Diz. Ruben, Eu não percebi aquele. o que é aquele? Ora, qual? Aquele que tem. O que é que tem lá dentro? Tem. Isto? Sim. Isto é o tal tiar manual que existia em casa das meninas, das famílias, não é? E mais, de início, antes que viessem os tiares mecânicos, os salões de tecelagem que fabricavam o linho, que era aquilo que mais era feito aqui na nossa região, eram salões com 30 ou 40 tiares desses. Portanto, isto é um tiar manual. Portanto, era feito o linho. Era a máquina que transformava os fios num tecido. Era a última pergunta
Vamos deixar Porque as eu outras agora perguntas. Vou ter que ir embora. Porque essas perguntas que vocês estão a começar a fazer são perguntas para vocês fazerem no museu. Porque lá temos um tiar, logo na entrada um tiar desses. E aí toda a história que eu acabei de contar para vocês vai fazer sentido e vocês vão começar a lembrar a história que eu vos contei e todas essas perguntas que vocês têm agora. Ponham-nas num papel quando chegarem ao museu, daqui a 1h30, vocês já podem, 1h30, 2 horas. Vocês depois colocam essa lista e façam as perguntas. Ok? Cá. Acho que não. Acho que não. Vai ser o meu colega que vai fazer. Ora, vamos então agradecer mais uma vez com uma salva de palmas. Muito obrigado. Olá, eu chamo-me Lara, amo na escola do Tito e tivemos aqui uma visita. Olá, como se chama? Olá, eu sou o Marco. Venho do Museu da Indústria Têxtil. E o que é que... E gostou de vir aqui? Adorei vir aqui porque eu já estive aqui uma vez com a maleta pedagógica do Museu Nacional Ferroviário Núcleo de Lousado. Hoje vim aqui preparar a vossa vinda até o Museu da Indústria Têxtil, que vai ocorrer logo à tarde. Obrigada pela sua resposta. Nós temos aqui o Tiago no alto. Este Tiago era onde a Adelaide se sentava no banquinho e com os pés andava com os pedais e com as mãos metia a lançadeira para fazermos o tecido. E estes tiares são os primeiros tiares que estavam nas fábricas e também estavam em casa para quê? Para quando houvesse tempo, as pessoas trabalharem em casa para vender. Para quê? Porque eles ganhavam um pouco e era para vender nas feiras, ok? Pronto. Outra coisa, servia também para as meninas com 14, 15 anos começaram a fazer o enxoval. O que é o enxoval? Principalmente às meninas. O que é o enxoval? Esta menina está aqui. O que é o enxoval? Ok, porquê? Porque eu quero falar nisso? Porque antigamente não havia lojas, não havia centros comerciais, não havia um shopping. Ou seja, o que é que os vossos avós, os vossos bisavós faziam? Todas só com aquela marmita e um bocadinho de pão. E muitas vezes uma sardinha pequeninha, uma sardinha normal, uma pequeninha normal, dava para 3 pessoas. Amanhã é aquilo, amanhã. Também faz diferença. Há uma coisa tão importante. Ora disto. Muito bem. Ok? Pronto. E agora quero que vocês dissessem o seguinte. Vocês já viram as rodas dos moinhos? Sim. Pronto. Aquelas rodas muito grandes. A água vai cair e as rodas têm umas pazinhas. E se a água cá vai fazer andar a roda. Ok? Acontecia. A lançadeira, em vez de parar aqui, muitas vezes andava sempre, ok? E vejam o que é um bico assim afiadinhos, bater na nossa barriguinha ou no nosso corpo, ok? Pronto, não se assustem. Vocês são fortes, vocês não se assustem, vocês são fortes. Vamos ver se ela faz muito ou pouco barulho. Agora veja, esta máquina faz barulho. Agora veja, 200 máquinas trabalharam na cozinha.
especial para a senhora e vamos trabalhar aqui. Como é que já pintou? E agora o que é que fazia o Sacilo? O Sacilo pegava no machado, cortava estes sarrafos, tirava estes sacos e depois os fardos iam crescer. Não há pessoa aqui presos, ia crescer. E o que é que o Sacilo fazia? Pegava assim uns braçados lá do lado, que tem terra, semente e outras impurezas, e deitava aqui nesta máquina. Esta máquina chama-se abridor-batedor. O que é que vai fazer? Vai abrir e bater o algodão. Para quê? Para tirar estas terras, sementes e as impurezas. Ok? Vamos. Esta máquina chama-se carga de fiação. É a máquina mais importante da fiação. Faz aquele papel. Não, isto é para limpar, pode trabalhar. O fio vem da parte de baixo, ok? Passa por estas pecinhas e vai encher. Repare, o fio quase vai subir, está aqui, vai descer. Esse corpo que não há um passar logo. Agora com quando metes sem tirar, vai ficar mais cheio. Silêncio. Arrebenta. É um nome muito esquisito. E o que é que tinha? Tinha aqui gás, uma chama, como aqueles bicos do fogão. O tecido passa por cima desses bicos e não vai queimar. Vai eliminar fibras ou pelos que estejam à superfície do tecido para depois ir para as confecções. Aqui temos o manequim, ainda não fala para já. Está aqui, era um tapete. Será que é um tapete? Então, ora, o que é então? Muito bem, Beatriz, já posso ir para lá. A tua colega diz que era um cobertor, e é um cobertor. Mas não vais amar, porque todos os miúdos e os grandes, as pessoas maiores, dizem que isto é um tapete. Não sei porquê, mas pronto. Eu acho que sei porquê. Vou-te avisar. É isso. Já que este Tiago, quando veio para aqui e o museu não compra as máquinas quando ficam já cansadas e quando já não dá lucro ao patrão, eles ou deitam fora ou dão ao museu. Por isso, neste caso, esta máquina já estava velhinha e o patrão deu esta máquina ao museu. E esta máquina estava a fazer estas etiquetas, ok? Agora está a fazer etiquetas lisas, porque não temos ainda ninguém que fazer estes buraquinhos. Por isso, estas réguazinhas, estas fitas de cartão, é feito ali naquela máquina. Faço os furinhos conforme o que nós queremos. Depois, com um fio, juntamos todos e depois com um escadote, com a escada, pomos lá em cima. E o que é que vai fazer? Conforme os buraquinhos, vai levantar ou baixar esses cordões para o fio levantar. E depois sai aqui a fita. E este Tiago está a fazer fitas, mas pode fazer cobertores, pode fazer
as cobertas, pode fazer artigos de outros com um desenho muito complicado. Sr. Marco, pode trabalhar com isto, não é? Não se assustem que vai para o produto. A fazer, né? Vai. Pode parar. Pronto. Pode ser algodão, linho ou lado. Pode haver fibras repetidas. Atenção. Algodão, mostra. Algodão, linho ou lado. Qual é o horário de funcionamento do museu? Olha, o museu abre às 10 da manhã, de segunda a sexta. E depois fecha às 5:30 da tarde. Quantos tipos de máquinas há aqui no museu? Há vários tipos de máquinas. Há a máquina de fiação, que temos os contínuos e as cardas, as mais importantes, e depois, a terminar a fiação, temos a bobinadeira, e depois temos os tiares, faz o tecido. Essencialmente são esses tipos de máquinas. Quantas pessoas trabalham no museu? 6 pessoas. Quantos anos tem este museu? Este museu mesmo tem, ora bem, 24 anos. Ainda é um bocadinho pequeno, não é assim muito velhinho. Já foi à troca. Quantas pessoas trabalhavam aqui na fábrica? Ok, isto é uma pergunta que não é muito difícil de responder, porque isto era uma antiga, era um armazém de uma antiga fábrica. Sinceramente, as fábricas antigamente trabalhavam com muitas pessoas. Podemos dizer aqui como era um armazém, podiam trabalhar, sei lá, o total, 300 pessoas. Mas antigamente as fábricas trabalhavam com 2.000 ou 3.000 pessoas. As máquinas ainda trabalham? Trabalham algumas máquinas, como tu viste. Primeiro viste trabalhar o tiar mecânico, depois viste a bobinadeira também a funcionar, depois mais à frente vistes outro tiar mecânico a fazer aquele tecido aos quadradinhos e viste também o tiar jacar a fazer as fitinhas, não foi? Portanto, essas máquinas todas trabalharam, como tu viste. Porquê que as pessoas trabalhavam nestas fábricas? As pessoas trabalhavam nestas fábricas porque tinham necessidade de ganhar dinheiro e também estavam habituadas a trabalhar na agricultura e passaram a trabalhar na têxtil. Ou seja, essencialmente era para ganhar dinheiro para sustentar a família. Gostaria de trabalhar das fábricas de Como antigamente. Olha, eu nunca trabalhei numa fábrica de antigamente. Só ouço contar as histórias do que se passava nas fábricas de antigamente, que era um trabalho muito duro, eram fábricas que tinham muitas máquinas, portanto, e que faziam muito barulho, produziam muito barulho, as pessoas por vezes até ficavam surdas e trabalhavam muitas horas seguidas e como eram mal pagas, não é? Também se alimentavam mal, porque não tinham muito dinheiro para a alimentação. E então as pessoas faziam muitos sacrifícios. Andavam a pé, muitos quilómetros para chegar às fábricas e trabalhavam muitas horas de pé. E eu, pela história que eu ouço em relação às fábricas de antigamente, eu não gostaria de trabalhar numa fábrica dessas.